Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje, dia 7 de agosto de 2024, quarta-feira, falaremos do resultado de Banco do Brasil, 9,5 bilhões de lucro. Está redondinho, está bonito. Eu vou demonstrar dois indicadores negativos que me chamaram a atenção. Vou falar para vocês sobre o que eu acho, o que aconteceu e o que esperar, tá? E vale, melhor momento, além também da Auren Energia ter aprovado no seu Conselho de Administração a aquisição ou incorporação da ES Brasil, praticamente, né? Aí até outubro devemos ter esse caso dado como finalizado e aumento significativo no que? No endividamento da Auren Energia para o curto prazo, para o médio prazo, aliás, tá? Então, falaremos um pouco sobre pregão de hoje, o pregão com algumas oportunidades, é o caso de Banco do Brasil ali nos 26,30, que para mim é uma das boas oportunidades até mesmo para dividendos, pensando agora em agosto e reta final do ano também. Nós tivemos CSN Mineração permanecendo abaixo dos R$ 5, nos 4,82, Auren Energia nos 11,46, queda de 1,29%. Tem outra questão que é o rebaixamento por parte do JP Morgan em relação à Auren Energia, em relação de compra para neutro. Caixa Seguridade voltando a negociar também abaixo dos R$ 14 e a própria Vale negociando ali nos 57,20. O destaque positivo é Taesa, né, que volta novamente pós R$ 35. Na semana que vem teremos resultados divulgados e traremos aqui no canal. Antes de continuar falando de ordens e resultados, você, investidor que busca um suporte com o foco aí em aumentar a sua renda passiva, aumentar a sua renda com aluguel de ações, melhorar o seu caixa, inclusive para momentos imprevistos, tá? Ou se você está no caminho certo ou não, nós temos aqui um preço promocional para membros, por menos de R$ 1 dia também. Você, investidor que é inscrito no canal, tem acesso ao suporte, link na descrição e o QR Code na tela. Inclusive nós iremos, né, implementar melhor a comunidade no Banco Inter. O foco é chegar, né, até a opção Black, né, 3 milhões de reais geral da comunidade, buscando também compartilhar aportes, compartilhar compra ou também negociação de ativos, tá? Sobre ordens, Banco do Brasil, Vale, são as duas que permaneceram. Faltou aqui a de Semin, que eu tenho que renovar ela. Mas Banco do Brasil nos 25,69, uma ordem um pouquinho aí mais gorda. Posso colocar um pouco aí também nos 26, esse é o meu entendimento. Eu vou estudar aí a liquidez de Banco do Brasil nos próximos dias. Quem sabe, nos dando oportunidade, posso pagar até um preço um pouquinho melhor, tá? Vale no 54,97 para mim é aporte fácil. 56 também, depois, né, do aporte ali na casa dos 60, na casa dos 58. Agora nos 55, 56, para aproveitar a queda aí de curto prazo. Falaremos sobre um dado interessante sobre a venda de minério de ferro batendo recorde, parecido com o número de 2015. Entretanto, o preço do minério de ferro está em baixa, né? Em baixa, dólar em alta, ou seja, os custos, se a companhia tem custos em dólar, esse custo também sobe. Então falaremos sobre isso lá na reta final. O restante das ordens é em BB Seguros, que dificilmente entrará pensando aí até a Datacom, tá? Sobre Banco do Brasil, vamos para os destaques. Antes, aqui, falar um pouquinho sobre que amanhã, né, nós teremos a divulgação desses resultados de maneira ao vivo, né? Ou seja, você pode participar da assembleia ali de resultados, fazendo perguntas em relação a dúvidas, e é importante participar para você ter uma noção do que a administração vai falar sobre os resultados e não ter aí um pré, né, pensamento, um pré conceito sobre o que trouxe aí os resultados, tá? De maneira geral. Mas o que o mercado esperava? 1,61 de lucro por ação ou 9,22 bilhões em lucro, né? Aí era esperado isso. E o banco entregou basicamente o que foi esperado pelo mercado pensando em segundo trimestre. Destaques para o PDD, né, ou PCLD ampliada na ordem aí de aumento de 25%.
Então, nós tivemos o evento do Rio Grande do Sul no segundo semestre, né, no segundo trimestre, aliás, impactando esse resultado. Nós tivemos um destaque positivo que é o ganho na margem financeira líquida de 12% em percentual, olhando o primeiro semestre de 2024 versus primeiro semestre de 2023 e 3,2% versus o segundo trimestre de 2023, tá? Segundo trimestre de 2023 versus segundo trimestre de 2024. Olhando para lucro líquido, que é um dos fatores mais importantes pensando em dividendos, nós tivemos aí 9,5 bilhões de lucro líquido no segundo trimestre de 2024 versus 8,7 bilhões no segundo trimestre de 2023. Olhando para 6 meses de 2024 versus 6 meses de 2023, nós tivemos, né, em 2023 17 bilhões no primeiro semestre, no primeiro semestre de 2024, um pouco mais de 18 bilhões e 800 milhões, uma alta de 8,5% em percentual, olhando período ano, né? Comparado período ano de 2023 versus período ano de 2024. Um outro dado interessante para ser observado é o retorno sobre o patrimônio. E ele foi mantido ali na casa de 21,6%, um pouco inferior aos 21,7%, o que dá uma média, né, aí na casa de 21,7% para o ano, tá? Agora, o primeiro item que me chama a atenção negativo é o índice de Basileia, na casa de 14,19%. O índice de Basileia, né, é um dos vetores aí para você ter noção sobre a capacidade do banco em absorver perdas em relação ao seu capital, tá? Quanto mais baixo, maior o risco para o banco. E nós vemos aqui, né, que desde o primeiro trimestre de 2024, esse índice ele vem caindo, tá? Então é ruim, é um dado ruim, estava em 15,13%, ele chegou em setembro de 23 em 16,24%, um excelente número, e vem decaindo, né? 15,4%, 15,13%, agora 14,19%. Provavelmente isso é demonstrado pela perda na qualidade do crédito, por mais ou, né, na maior aumento de crédito, né, disponibilidade de crédito e maior inadimplência. Vamos olhar aqui nos próximos slides para você ter uma noção. Se você olhar lá desde 2022 e olhar a média do mercado é 15%. É estabelecida ali pelo Banco Central, né? Ainda nós temos que absorver os resultados dos outros bancos para comparar. Mas desde 2021 para cá, 2022, esse índice de Basileia vem caindo, tá? Não é o principal fator preocupante, porque o principal fator preocupante para mim seria inadimplência, né? Inadimplência alta significa retorno sobre patrimônio baixo, significa menos carteira de crédito girando, tá? Aqui nós vemos o quê? Um crescimento forte na carteira de crédito ampliada, na casa aí, né, de 13%, ou seja, você tinha um crescimento de 10%, um mês, né, mês de junho, é muito parecido com o mesmo mês de junho de 2023 em crescimento, né, mais de 1 trilhão aí na carteira de crédito, parecido lá com o mês de junho de 2023, mas você vê, né, que boa parte desse aumento se dá na pessoa jurídica e há um aumento, diferente de 2023, na inadimplência de 90 dias, ou seja, quem foi lá, pegou um empréstimo para pagamento em 90 dias e não realizou, né, esse pagamento, ou também, né, esse aumento perceptível em 90 dias. Mesmo assim, é um número ainda muito interessante para o mercado, em comparação com o mercado, né, 3%, 3,08% versus 2,9% lá em março de 24. Então houve esse aumento aí, é bem provável que a qualidade do crédito piorou nesse sentido, tá? Vamos acompanhar os próximos detalhes. Auren Energia, queda de 17% no ano, pegando de dezembro até agora, queda de 24%. JP Morgan rebaixa a Auren Energia a neutro com cautela sobre fusão com a ES Brasil. Combinação de negócios deve ser concluída em outubro. O principal fator para essa recomendação de neutra aí é a questão da alavancagem financeira, 5 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Então, isso deve ficar mais alto, na minha avaliação pessoal, mas, né, ontem nós tivemos essa aprovação
e isso hoje, né, acarretou aí em maiores quedas, além desse rebaixamento por parte do JP Morgan. Outro ativo que está na carteira e é da geração de energia é a ENGIE Brasil. Ontem já teve um evento positivo. Nos últimos 6 meses, né, para quem comprou lá abaixo dos R$ 40, fez um bom negócio, fora os dividendos, alta de 12%. O que o mercado esperava para lucro por ação em relação à ENGIE Brasil no segundo trimestre? Era esperado aí cerca de 0,96 por ação em lucro por ação e entregou 1,04 ou 9,15% superior ao esperado no segundo trimestre de 2024, tá? Destaque para um lucro líquido de 855 milhões, 6,1% superior aos números do segundo trimestre de 2023 e também, né, um destaque para maior receita operacional líquida em relação lá ao ano de 2023, segundo trimestre de 2023. O principal destaque para mim é a entrada em operação em teste, né, ainda do conjunto eólico Serra do Assuruá, né, na Bahia. O nome é um pouco complexo, mas esse ativo deve entregar aí mais de 800 megawatts de geração de energia para a ENGIE Brasil. Era um dos ativos mais esperados por parte da companhia, tá? Isso deve impactar muito os resultados, próximos resultados da companhia no sentido positivo. Olhando para segundo trimestre, o que nós tivemos? Nós tivemos aí uma certa bom resultado no lucro líquido, né? E cerca de 50% superior, olhando 6 meses de 24 versus 6 meses de 23, 2,5 bilhões positivo, né? Versus 1,6 bilhões positivo em 23, só nesse trimestre 871 milhões, tá? Versus 733 milhões no segundo trimestre de 2023. Fator negativo, né? Queda no retorno sobre o patrimônio, tá? Na casa aí de 7%, pensando em trimestre, o que ficou em 28% de retorno sobre o patrimônio para os acionistas, para os investidores, o que é um número ainda muito superior à taxa Selic, né? Olhando o ROIC também, tá? Nós tivemos um outro número negativo, que é o aumento da dívida líquida, por um lado, né? Pode ser um fator negativo, mas por outro lado pode fortalecer o caixa aí pensando em longo prazo, até porque você tem o aumento aí de 4 bilhões em entrada de caixa, né? Através da emissão de debêntures. 17 bilhões era a dívida líquida lá no encerramento, né, do segundo trimestre de 24, 3 bilhões era a dívida líquida no segundo trimestre de 2023, ou 24% superior, tá? Então, para mim, um bom resultado da ENGIE Brasil, em resumo. Abaixo dos 40 é aposte na certa, nos 42, 43, apostes menores, mais abaixo dos 40 é aquele aposte disciplinar, tá? Sobre minério de ferro, exportação mensal de minério de ferro do Brasil é quase recorde em julho, então não entra agora para resultado de CSN Mineração, nem Vale no segundo trimestre, mas deve entrar para terceiro trimestre, que é o importante agora pensando em médio prazo, né? Essa reação das companhias brasileiras que fornecem esse minério de ferro para fora, se estão conseguindo reagir a esse preço baixo com maior venda. É necessário maior volume, maior venda para compensar um preço mais baixo, tá? E, né, aí, certo recorde em relação lá ao ano de 2015, né? Dados lá de cerca de quase 9 anos atrás. Mas, né, o preço ainda é aquilo, queda, preocupação de demanda da China, oferta elevada, então todo mundo quer vender, então você tem uma oferta elevada. Mesmo assim, o que pode, né, por outro lado, ser positivo é o que? Né, esse maior volume vendido. Olhando para aportes, né, para quem aportou aí dos últimos 2 anos em Vale ou Semin, pelo incrível que pareça, entregou aí muito mais que a Vale, entregou mais que a questão da inflação, IPCA, entregou mais que CDI. Para quem investiu R$ 1.000, hoje estaria 1.739 positivo, né? Um volume aí bem superior a CDI e IPCA, além, né, do papel ter dobrado praticamente dos R$ 4 para R$ 8 e caído agora de novo para os R$ 5. Olhando só em dividendos, praticamente foi entregue isso, né? Enquanto o Vale não conseguiu bater nem CDI, nem IPCA, mas é aquilo. É um fator de ativo
que é marcado por commodities. Se o preço do minério de ferro explodir, né, ou a demanda explodir, aí não há comparação aqui com CDI nem IPCA que faça sentido na minha avaliação. Olhando para a Semin, hoje, né, ela tem alguns fatores abaixo, até mesmo do segmento, tá? Alguns fatores fundamentalistas abaixo do seu segmento. É o caso, por exemplo, do preço sobre valor de patrimônio, aliás, superior, né? O preço sobre valor de patrimônio superior, mas, por outro lado, preço sobre receita 1,49 vezes versus a média de 1,97 vezes no segmento, tá? E um ROI superior, esse sim superior ao do segmento, um retorno sobre patrimônio de 28% versus 25% do segmento, tá? E endividamento também abaixo do seu mercado de atuação, o que, né, colaborou para aquela recompra pesada aberta agora de 100 milhões de ações aproximadamente até 2025. Então vamos acompanhando o próximo resultado dessa remuneração e a aposta na certa também vale pensando no longo prazo, tá? O vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Desejo que todos aí se inscrevam no canal, quem não é inscrito, compartilhe os nossos vídeos e comente o que você está fazendo, se você está pensando em aportar em Banco do Brasil ou não, Transmissão Paulista ou outros ativos que estão em seu radar. No mais, bons apostas a todos vocês, encerro por aqui e até o próximo.